Oi, eu sou o Ilan Brenneman, sou escritor. Fiz mestrado e doutorado aqui em São Paulo, na USP, na Faculdade de Educação, estudando literatura. E adoro falar sobre literatura, sobre livros. Mas eu queria começar a nossa conversa, nosso bate-papo com uma história. E uma história que eu gosto muito. Era uma vez um lenhador, muito bruto. E esse lenhador casou com uma jovem que não sabia dessa agressividade desse homem. Pegou essa jovem, levou ela para o meio da floresta, longe da família, tinha uma cabana, sozinhos, e lá essa jovem descobriu esse lado terrível do marido. Toda vez que ele voltava da floresta, largava as ferramentas em casa, a primeira coisa que ele fazia, batia na mulher. Batia muito. Ai dela se falasse alguma coisa, ele batia mais ainda. Acontece que certa manhã, esta mulher, já desconfiada, descobriu que estava grávida. Nesse dia tudo mudou. Ela não podia mais apanhar. Agora, não era só ela no mundo. Ela estava com uma outra pessoa dentro dela. E nesse dia, o marido chegou. Largou as ferramentas como sempre. Levantou a mão para dar um tapa nela. E ela reagiu pela primeira vez e gritou, para! O lenhador ficou assustado. Como ela se atreve? E antes de ele fazer alguma coisa, a mulher aproveitou a paralisia e começou a contar uma história. E foi contando, inventando. O homem foi gostando, relaxando, até que finalmente adormeceu. Acordou, foi trabalhar. No final da tarde, a mesma cena. Largou as ferramentas, foi dar um tapa. Para! E ela contou outra história. E outra. Dizem os antigos sábios que essa mulher contou mais de 8 meses de histórias. E dizem mais os sábios que depois de 8 meses nasceu um lindo bebê. E junto com esse bebê nasceram todas as histórias da humanidade. Essa história eu escutei de um grande contador de histórias das Ilhas Canárias, chamado Ernesto Abad. E essa história, quando eu escutei ela pela primeira vez, é um conto popular, me marcou profundamente. E compreendi o poder que as histórias, que a literatura tem. É um poder de poder se contrabalançar a intolerância, a ignorância, o poder da palavra. Quando a gente fala de histórias, precisamos falar imediatamente da casa das histórias. E a casa da história é o livro. A história tem uma casa, uma morada. É o livro, é a literatura. E hoje já sabemos, com pesquisas e mais pesquisas, coisas que na intuição vocês também já sabiam. Aí vem as pesquisas e dizem, isso é verdade, que alunos, jovens, crianças, que têm mais livros em casa, mais livros, vão melhor na escola. Tem um desempenho escolar melhor. É evidente que o livro sozinho não faz nada. O livro tem que ser aberto e ressuscitado. O livro tem que ser lido, tem que dar asas para aquelas palavras, para chegarem à mente, aos olhos, aos ouvidos de quem escuta. Ou daquele que lê sozinho, ele precisa ser aberto. Nós que queremos tanto que nossos alunos leiam, temos que fazer uma pergunta fundamental. Uma pergunta fundamental. Nós, como professores, estamos lendo? Se a resposta for não, não estamos lendo, a missão fica bem mais difícil. Bem mais difícil. Se a resposta for sim, nós estamos lendo como adultos, e quando eu falo leitura, eu não estou falando da leitura escolar. Estou falando dos livros que você tem que ler para ensinar a sua matéria. Estou falando de literatura, de histórias que abastecem a nossa alma. Se você é um adulto que lê boas histórias, provavelmente, se você tem alunos, você vai querer compartilhar essas histórias e vai encantar o seu aluno e fazer pontes. Isso não tem a ver com a matéria que você dá. Pode ser um professor de matemática, de química, de geografia. Eu lembro de uma professora de matemática de uma escola que eu trabalhava, que ela começava a aula com um livro que não tinha nada a ver com matemática, era literatura. 4ª série, 4º ano. Ela abria
o livro, lia por capítulos, uma grande aventura de um autor maravilhoso, um autor sul-africano maravilhoso, e ela lia por capítulos, e quando ela terminava, 5, 10 minutos, ela ia para sua aula. Ela me contava, Ilan, porque eu indiquei o livro para essa professora, ela falou assim, Ilan, a minha classe, ela se transformou. Ela escuta a minha aula de uma forma diferente. E eu dizia para ela, claro, porque você está oferecendo para eles uma história, um livro que você gostou, que você leu antes. Eles estão amando, eu fico na expectativa do próximo capítulo no dia seguinte. Então, quando você fala da sua matéria, eles devem pensar assim, bom, uma professora que oferece compartilhar algo tão bacana, a matéria dessa professora deve ter algo de bacana também. E estão mais abertos para escutar o que você tem para falar. Esse é o poder do livro. Então, primeiramente, passemos nós, adultos, para esse movimento de leitura. Livros na mão. Modelo. Seja um modelo para o seu aluno. Segunda coisa importante, quando a gente fala de livros para crianças, que é uma coisa fundamental. Livro bonito. Bem feito. Eu já escutei há muitos anos de uma escola, de uma escola privada, me falando assim, Ilan, esses livros que você trouxe aqui pra gente, eu tenho uma biblioteca imensa na minha casa, são livros muito, muito bonitos, e criança pequena não pode mexer nisso, isso, imagina, ela vai destruir, ela vai rasgar, e eu respondi para ela, muito pelo contrário, quanto antes as crianças tiverem contato com livros bonitos, quando eu falo bonito é a ilustração, o projeto gráfico, a capa, o texto bem escrito, fascinante, que interesse a alma infantil, quanto antes a criança tiver contato com isso, antes ela vai saber o que é um livro bom e vai exigir isso. Como as minhas filhas, por exemplo, pequenas, elas hoje com 7, 4 anos, quando chega livro feio em casa, elas dizem, nossa papai, esse livro é feio. E eu nunca ensinei para elas o que é feio e bonito no livro. De tanto livro bonito que elas têm em casa e que eu leio que elas adoram, elas já conseguem diferenciar o que é uma história bacana, o que é uma história mais ou menos, o que é um livro como objeto artístico bonito e o que não é. Comecem cedo. E eu acho que tem uma desculpa também que eu não acredito muito nisso, que o livro bonito é mais caro, que o livro melhor feitinho é mais caro e nossos alunos não têm condição de comprar. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque muitas vezes, e eu circulo muito pelo país, em escolas públicas, por exemplo, os pais ou o menino não tem um livro de R$20 ou de R$30, mas tem um celular novo, que os pais estão pagando em 15 vezes. Ou tem um tênis caríssimo, que parece que os meninos são centopeias, né? Tanto tênis que precisa. Mas quando chega um livro, a pessoa fala, não, é muito caro. Então, claro que se você está numa comunidade que realmente não tem condição, o poder público está lá. Biblioteca, se não tem, exijam biblioteca. E se tiver biblioteca, usem a biblioteca da escola, da comunidade. Então, hoje em dia, você tem esse acesso. Então, a desculpa não pode ser que o livro é caro. Você pode falar, livro é caro em relação a um salário mínimo? Sim. Mas em muitos momentos, reparem como a gente consome coisas e não reclama do valor, por mais caro que seja. Qual é o valor que damos para o livro? E o que ele pode fazer nas nossas vidas? Essa é uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Boas histórias, bons livros e até uma próxima.